A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reis em Cristo, uma mensagem de Deus que vai edificar sua vida, quebrar cadeias e tirar pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino da luz, amém? O título dessa mensagem hoje é simples: uma queixa, uma resposta, uma certeza. O título da mensagem de hoje é uma queixa, uma resposta, uma certeza. Certo, querido? Nós vamos falar hoje sobre algo que está inerente ao homem. Embora há mais de 2000 anos atrás o homem já tinha o mesmo sentimento que nós temos muitas das vezes, de achar que Deus não está agindo, de achar que Deus não está presente, de achar que o ímpio prevalece. Nós vamos falar de um profeta chamado Abacuque. Este homem viveu na época do reinado de Josias, Josias ou de Joaquim, em uma época muito conturbada. O reino de Judá estava sob constantes ameaças de impérios vizinhos, especialmente a Assíria e a Babilônia. Agora você imagina, pessoas que servem a Deus, um homem de Deus, um profeta do Senhor, e começa a ver tantas situações se acumularem diante de um povo, e ele como profeta, ele não entende, como eu e você, muitas das vezes não entendemos, como muitas pessoas que estão ao nosso redor olham para nós, riem, debocham, porque não entendem. Mas olha aqui, a primeira queixa então de Abacuque, mostrando que nenhum homem, nenhuma pessoa da Bíblia, nenhum ser humano nessa face da terra, um dia nós nos queixamos. Talvez ontem você tenha se queixado de algo que houve na sua vida. Talvez hoje você tenha se acordado, queixoso, se queixando de alguma coisa. Não é diferente com este homem. Vamos lá. Vamos para o livro de Abacuque, glórias a Deus, capítulo 1, vamos lá, versículo 2, olha o que ele diz aqui: Ó Senhor, quanto tempo terei eu ainda de esperar até que me ouças? Até quando denunciarei diante de ti a violência, sem que nos venha salvar? Por que me fazes ver a iniquidade e a injustiça? Para que onde quer que me volte apenas vejo destruição, violência, gente que só está satisfeita em contender, em contestar o que é justo. A lei não é atacada, não se respeita a justiça nos tribunais. Os maus prevalecem claramente sobre os retos. Predomina, Senhor, o suborno e a corrupção. Fala para mim, esta oração de Abacuque serve para hoje, sim ou não? Os governos que estão aí, guerras pessoais, tragédias, mortes. Muitas das vezes até achamos que somos santos demais e a coisa não pode chegar até nós. Não pode chegar. Deus não nos ama, Deus não está nos ouvindo. E Abacuque continua. Ele continua se lamentando, como eu e você. Nós temos que entender que não são situações que tem que mudar o nosso foco. É a nossa fé. Vou repetir. Não são situações, querido, que vão mudar a nossa história. É a nossa fé. E Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4, diante de tantas coisas que Deus começa a falar com Abacuque, uma delas eu acho linda. Está aqui, Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4. Primeiro então nós vimos uma queixa de Abacuque. Primeiro nós estamos vendo uma queixa que é em nós. O porquê que aconteceu comigo? Por que só comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu? Por que que eu? Queixas e queixas e queixas. E aí, Jesus vem com a seguinte resposta: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Não é você que tem que determinar o tempo, mas sou eu, Deus, que determina o tempo. Mas digo para você que se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ei, Deus está falando para mim e para você: se aquieta, joga esses comprimidos fora e descansa em mim. E ele diz mais uma vez aqui no versículo 4 do capítulo 2, que eu acho lindo. Ele diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. É pela fé, querido. Quem não tem olhos espirituais não vai conseguir entender essa palavra. Tá pegando a visão, meu irmão? Tá pegando a visão, minha irmã? Quem não tem olhos espirituais se contenta apenas que o mundo dá e esquece que muitas das vezes ele está te dando uma base, mas é uma base falsa. E muitas das vezes vamos cair ali porque estamos vendo apenas os que os olhos carnais conseguem ver. E aí, Deus dá essa resposta para Abacuque, porque a visão, ainda que
seja para o tempo determinado por você, não é o tempo determinado que eu quero, mas se apressa ao fim. Em outras palavras, Deus está falando comigo e para você, não olhe para as circunstâncias, agora se prepare. Se prepare porque o fim está próximo. Se prepare porque por mais que esta vida seja uma vida, entre aspas, de bonança, vai vir tempos difíceis, já estamos vivendo em tempos difíceis. Pessoas andando com medo nas ruas, pessoas sendo assaltadas, não precisa nem eu fazer uma lista aqui. Não precisa nem eu fazer uma lista. E não é remédio que vai resolver o seu problema, eu volto a dizer, é a fé em Deus. Com ou sem remédio, nossa vida aqui vai passar. Mas a nossa alma ela é imortal e Deus fala isso aqui. Não se engane, não se engane. Espera, porque certamente virá o fim, não tardará. E ele diz mais para Abacuque, olha para mim. O justo profeta de Deus, o justo viverá pela fé. O justo não vive de aparência. O justo não olha as circunstâncias. O justo olha para o meu amor. O justo olha para o que eu posso fazer porque eu sou o Deus do impossível. A resposta de Deus, depois que veio como uma flecha no coração de Abacuque, ele começa a chorar. Ele dobra seus joelhos no pó da terra. Naquela época eles faziam isso, se cobriam totalmente de terra. Ele foi para o meio do pátio. Ele foi bem longe para o meio do pátio, onde uma flecha até do inimigo que estava rondando podia alcançá-lo. E ali ele começou a jogar cinzas, terras por cima dele. E ele começa a declarar o seguinte: porque ainda, Senhor, eu entendi porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, que meus amigos me decepcionem, que pessoas próximas se afastem de mim, que minha família não me queira mais, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que tudo que eu tenho seja tirado, e nos currais não haja gado, todavia, sempre eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque conclui que o importante não são as circunstâncias que o rodeiam. O importante é a firmeza de caráter e a fé num Deus que sempre faz a diferença. E ele diz, todavia eu me alegrarei. Podem todos murmurarem, podem todos falar que eu não sou profeta de Deus porque eu estou passando uma situação difícil. E eles olham para mim e falam, miserável, fala de Deus e vive nisso, coitado de você. E eu digo, eu vivo pela fé. Jesus falou comigo, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E eu digo para você esta manhã, que talvez seja uma manhã de dor e de lembranças. Não questione, apenas adore. Apenas adore a Deus, nada mais, adore, dobra seu joelho onde você está, derrame suas lágrimas, adore, apenas adore, não importa as circunstâncias, você não está sozinho, Deus falou através dessa palavra com você, Ele está agora querendo tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, Ele fala para você, apenas adore, que nós possamos entender, querido, que Deus, Ele age no momento certo, porque o tempo dele não é o tempo do homem, mas Ele olha o tempo do homem nesta terra. Se posicione mais antes de se queixar, entre mais no prumo antes de se queixar, dobre-se mais, curve-se mais antes de se queixar, porque Deus continua olhando e falando, o meu tempo não é o seu tempo, porque meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os seus pensamentos são pequenos demais para aquilo que eu tenho para você. Portanto, apenas adore. Fica com esta palavra. Se você quiser dar um like no canal Reis em Cristo, passa essa palavra para alguém. Tem alguém agora que está precisando ouvir uma palavra dessa? Não para que o homem seja edificado, mas para que Jesus, o mesmo Deus, comece a mudar os mesmos homens que desde lá de trás, como eu e você, passa por momentos de questionamento, esquecendo de adorar o Deus que sempre cuidou de nós, muito antes de chegarmos ao ventre da nossa mãe. Beijo no coração de todos, graça e paz, e que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui no canal Reis em Cristo. Fique com Deus.